Os Amish não rejeitam a tecnologia, eles a examinam com atenção. Se fortalece a comunidade, é bem-vinda. Se estimula a dependência externa, é descartada. Assim, embora alguns equipamentos a gasolina sejam aceitos, a eletricidade da rede é um não, quase absoluto. No mundo deles, o progresso é medido pelo impacto na forma de vida. Dentro desse mundo autossuficiente, existe um herói inesperado: a galinha. Sim, esse bichinho que muitos veem apenas como fonte de ovos e carne é, para os Amish, um pilar da sustentabilidade. Uma fazenda Amish típica abriga entre 30 e 50 galinhas, garantindo ovos para a família e para o comércio local. Para colocar em perspectiva, uma família com 40 galinhas pode colher cerca de 30 ovos por dia na alta temporada, o que dá mais de 11 mil ovos por ano. Mas aqui não se trata apenas da quantidade de ovos, e sim de como eles conseguem cuidar das galinhas sem o conforto da modernidade. O galinheiro Amish é uma obra-prima de engenhosidade. Sem aquecimento artificial nem luz elétrica, eles aperfeiçoaram técnicas passadas de geração em geração para manter as aves saudáveis e produtivas durante todas as estações. E aqui entra um problema que qualquer criador de galinhas conhece: o frio. Sim, elas têm penas, mas isso não as torna imunes ao inverno. Muitos novatos dizem: minhas galinhas são resistentes, apenas para ver a produção de ovos despencar na primeira geada. E quando falamos em despencar, é literal. As galinhas descendem de aves tropicais, originárias do Sudeste Asiático, e apesar de terem evoluído, ainda mantêm raízes de clima quente. Colocá-las no inverno sem proteção é como mandar alguém criado numa praia tropical viver na Sibéria sem casaco. Quando a temperatura cai abaixo de 6 graus Celsius, 20 Fahrenheit, a produção de ovos pode cair até 40%. Isso significa que, de cada 10 ovos que você costumava colher, 4 desaparecem. Além disso, os ovos que conseguem botar têm cascas mais finas e frágeis, tornando-os quase inúteis. E como se não bastasse, o frio extremo também afeta a saúde das galinhas, enfraquecendo o sistema imunológico e deixando-as mais suscetíveis a doenças. Pense em como nós, humanos, ficamos gripados no inverno. Agora imagine isso sem cachecol nem sopa quente. E vamos falar de congelamento. Sim, galinhas podem sofrer congelamento, especialmente nas cristas e barbela, aquelas partes carnudas na cabeça delas. Elas não são apenas decoração, ajudam a regular a temperatura corporal. Se congelarem, o dano pode ser permanente. E se você acha que acabou, tem mais. Em temperaturas extremas, uma galinha pode precisar de até 50% a mais de comida só para se manter aquecida. Então, se no verão ela consome 110 gramas por dia, no inverno precisa de quase 180. Basicamente, uma janta extra só para não passar frio. Sem proteção adequada, as taxas de mortalidade podem disparar. Em regiões onde o termômetro cai abaixo de 18 graus Celsius, 0 Fahrenheit, galinheiros sem aquecimento podem perder até 30% das aves em um inverno rigoroso. Mas mesmo se sobreviverem, há sequelas. Galinhas expostas ao frio por longos períodos podem ter a fertilidade reduzida na primavera, afetando a produção de ovos a longo prazo. Então, como os Amish evitam tudo isso sem usar eletricidade? Aqui entra um truque que parece saído de outro século: pedras quentes. Sim, pedras. Enquanto o resto do mundo gasta em sistemas de aquecimento sofisticados, os Amish colocam pedras ou tijolos em locais ensolarados ou perto dos fogões a lenha durante o dia. À noite, essas pedras ainda irradiam calor, criando um ambiente mais quente para as galinhas. Então, da próxima vez que você vir um galinheiro Amish, lembre-se de que ele não é apenas um abrigo.
É um testemunho de séculos de conhecimento passado de geração em geração. E talvez, só talvez, a gente devesse aprender 1 ou 2 truques com eles. Não estamos falando de qualquer pedra. Essas são escolhidas especificamente por sua capacidade de reter calor. Pedras densas como granito, basalto ou pedra-sabão são as estrelas desse sistema. Quando aquecidas, podem manter o calor por até 8 horas, mais tempo do que a maioria dos smartphones consegue segurar a carga. Mas não basta pegar qualquer pedra do jardim. O tamanho também importa. A pedra ideal tem que ser como um pão de forma, grande o suficiente para armazenar calor de maneira eficiente, mas pequena o bastante para ser manuseada com facilidade e sem risco. Uma pedra média de 5 quilos, colocada num galinheiro bem isolado, pode liberar calor por 6 a 8 horas. Se você tiver várias distribuídas estrategicamente, terá um sistema de aquecimento natural que, honestamente, faria muito engenheiro moderno ficar com inveja. A localização dessas pedras também é essencial. Os agricultores Amish costumam embrulhá-las em sacos de estopa reciclados para evitar que as galinhas se queimem e as posicionam ao redor do perímetro do galinheiro. Alguns criadores mais engenhosos até criam ninhos de pedra, onde as galinhas podem se aninhar perto do calor sem tocar diretamente nas superfícies. É como um spa para galinhas, só que sem luxo, claro. E para verificar se a temperatura está ideal, não é preciso tecnologia sofisticada, só um par de mãos e bom senso. Se você consegue segurar a mão sobre a pedra por 5 segundos antes de ficar desconfortável, está na temperatura certa. Se estiver mais quente, há risco de superaquecer o galinheiro. Se estiver fria demais, o potencial não está sendo aproveitado. Essa prática, aperfeiçoada ao longo das gerações, mostra que, às vezes, o melhor termômetro é o seu próprio corpo. A distribuição do calor gerado por essas pedras cria o que os criadores chamam de efeito banco de calor. À medida que esfriam lentamente, as pedras liberam o calor armazenado, mantendo um ambiente suave e constante dentro do galinheiro. E é isso que realmente favorece as galinhas. Temperaturas estáveis entre 4 e 7 graus Celsius, 40 a 45 Fahrenheit, são ideais para a saúde e produção de ovos. Agora, para deixar tudo ainda mais interessante, os Amish não confiam apenas nas pedras aquecidas. Durante a construção dos galinheiros, eles incorporam pedras de alta massa térmica nos alicerces ou nas paredes, criando um sistema de aquecimento passivo. Essas pedras absorvem calor durante o dia e o liberam à noite, mantendo o galinheiro com temperatura constante. Um muro térmico, feito de pedras escuras, é colocado na parede sul para maximizar a captação de luz solar no inverno, garantindo que o interior fique mais quente que o ar do lado de fora. O mais surpreendente é o aspecto comunitário desse método. Em muitas comunidades Amish, aquecer e posicionar as pedras se torna uma atividade coletiva, especialmente nos meses mais frios. As crianças aprendem a arte de aquecer pedras com seus pais, e os vizinhos se ajudam mutuamente a manter seus sistemas de aquecimento. É como uma versão ancestral de compartilhar conta da Netflix, mas em vez de assistir séries, estão garantindo que suas galinhas estejam confortáveis. Esse método não é apenas socialmente enriquecedor, mas também economicamente eficiente. Enquanto os sistemas modernos de aquecimento podem custar uma fortuna, o uso de pedras exige um investimento inicial baixo e, com a manutenção adequada, podem durar gerações. Isso sim é um investimento de longo prazo. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Os Amish também utilizam um método ainda mais natural e surpreendente para aquecer seus galinheiros. O método da cama profunda transforma o esterco das galinhas em uma fonte de calor. Em vez de limpar o galinheiro constantemente, acrescenta-se material fresco sobre a cama suja toda semana.
A decomposição dos resíduos gera calor, mantendo a temperatura do galinheiro de 2 a 4 graus Celsius acima da temperatura externa. Esse sistema de solo vivo não apenas aquece, como também melhora a saúde das galinhas. A chave do sucesso é o controle da umidade. Se a cama estiver muito úmida, gera amônia. Se estiver seca demais, as bactérias não decompõem adequadamente os resíduos. Mantendo a umidade ideal, o sistema produz calor suficiente para reduzir os custos de aquecimento, mantendo as galinhas saudáveis e felizes. E o melhor, ele se autorregula, adaptando-se às necessidades térmicas conforme a temperatura externa. Portanto, embora esse método possa parecer rudimentar para alguns, mostra que, às vezes, as soluções mais eficazes estão bem debaixo dos nossos pés. Só é preciso um pouco de criatividade, paciência e respeito pelos processos naturais. Com a chegada da primavera, uma recompensa inesperada te espera, um composto de alta qualidade, perfeito para dar vida à sua horta. Se você tem um galinheiro de tamanho médio e aplica o método da cama profunda durante uma temporada, poderá ter composto suficiente para adubar uma área de até 200 metros quadrados. Esse composto é uma joia rica em nitrogênio e micro-organismos benéficos, ideal para plantas exigentes como tomates e abóboras. Isso sim é um retorno de investimento. Enquanto suas galinhas se mantêm aquecidas no inverno, sem querer, estão produzindo adubo gratuito para sua horta. Mas para garantir que suas galinhas estejam realmente confortáveis durante o frio do inverno, o calor que vem de baixo não é suficiente. Também é preciso garantir que o calor não escape por cima de suas cabeças. É aqui que entram as lições sábias dos Amish, que aperfeiçoaram a arte de isolar sem precisar recorrer a produtos modernos. O isolamento é fundamental para manter o calor dentro do galinheiro, e sem ele, você pode perder até 30% do calor gerado. É como tentar manter a casa aquecida com todas as janelas abertas. Claramente, nada eficiente. Os Amish dominam a técnica de manter o calor dentro. Isso começa com uma compreensão profunda de como o calor se movimenta. Eles sabiam que o ar quente sobe, buscando escapar por qualquer fresta, e para evitar isso, criaram galinheiros com parede dupla, intercalando materiais naturais como a palha. Ao ser comprimida entre as paredes, a palha retém o ar, criando uma barreira térmica equivalente aos modernos painéis de fibra de vidro. E se você tiver ovelhas na fazenda, a lã é outro isolante excepcional. Ela não apenas repele a umidade, como também retém o calor, mesmo molhada. Outra característica fundamental da abordagem Amish é o isolamento das portas. A maioria dos galinheiros Amish conta com um sistema de porta dupla, uma externa para os humanos e outra interna, menor, para as galinhas. Esse design cria uma espécie de antecâmara que limita a fuga de calor sempre que as aves entram ou saem. A porta pequena, de cerca de 20 por 25 centímetros, pode reduzir a perda de calor em até 75%. A vedação também é essencial. Enquanto muitos recorrem a selantes sintéticos, os Amish preferem argila e palha, criando uma mistura natural conhecida como chinking. Essa técnica se adapta aos movimentos da estrutura e é mais durável que os selantes modernos. Além disso, a construção em múltiplas camadas é uma de suas especialidades, usando madeira, palha e camadas isolantes que controlam a umidade e retêm o calor. O teto é outro ponto crítico na luta contra o frio. Como o ar quente sobe, um teto sem isolamento pode liberar até 40% do calor. Por isso, os galinheiros Amish incluem camadas de palha solta entre as vigas, que além de fornecer isolamento, podem ser substituídas ou reforçadas se necessário.
Alguns até projetam seus telhados para permitir adição extra de isolamento durante ondas de frio intenso. As janelas também requerem atenção cuidadosa. Embora sejam necessárias para ventilação e luz, elas são grandes pontos de perda de calor. Os Amish encontraram a solução em painéis de palha removíveis que são inseridos à noite ou em dias frios para reter o calor. Esses painéis, de 5 a 8 centímetros de espessura, podem reduzir a perda de calor em até 60%. Durante o dia, são retirados para permitir a entrada de luz solar. Não se pode esquecer do chão. Enquanto muitos ignoram esse aspecto, os Amish adicionam fardos de palha ao redor do perímetro do galinheiro para criar uma barreira natural contra o gelo. Alguns agricultores relatam diferenças de temperatura de até 8 graus Celsius entre seções com e sem isolamento no chão. É por isso que os criadores Amish posicionam os poleiros de maneira estratégica, aproveitando essa zona de calor na parte superior do galinheiro. A altura ideal dos poleiros varia entre 60 e 120 centímetros, dependendo da raça das galinhas. E se forem organizados em forma de escada, as galinhas menos ágeis conseguem alcançar facilmente as áreas mais quentes, garantindo que todas tenham seu espaço sem brigar. O uso eficiente do espaço e do calor transforma o galinheiro Amish em um refúgio perfeito para as galinhas, mesmo nas noites mais geladas do inverno. Manter um galinheiro no inverno não é só questão de fechar as portas e esperar que as aves se adaptem. Na verdade, a temperatura é o fator mais crítico para garantir que suas galinhas não apenas sobrevivam, mas continuem produtivas. Embora um galinheiro possa atingir 0 graus Celsius em uma noite congelante, as galinhas preferem algo bem mais quente, em torno de 10 graus Celsius, apenas alguns centímetros acima do chão. Essa diferença de 18 graus pode ser o limite entre aves estressadas e um grupo feliz e produtivo. As galinhas, como todo bom grupo social, têm sua própria hierarquia. As dominantes se acomodam nos poleiros mais altos para dormir, enquanto as de menor status se contentam com as áreas mais baixas. Um galinheiro bem projetado leva isso em consideração, garantindo que todas as galinhas, até as mais tímidas, encontrem um abrigo quente. Afinal, todas merecem descansar, até a galinha nerd, que, embora mais reservada, também precisa de conforto. Mas não basta ter um lugar quentinho. A ventilação é essencial. As galinhas, assim como nós, precisam de ar fresco para se manterem saudáveis. O segredo está em equilibrar o calor com uma boa circulação de ar. Um galinheiro sem ventilação vira um criadouro de problemas. As galinhas geram umidade ao respirar e ao defecar. Na verdade, cada uma pode produzir até 0,14 libras de umidade por dia. Com um pequeno grupo de 10 aves, isso representa 1,4 libras de umidade que, se não for controlada, pode transformar o ambiente em algo bastante desconfortável. Uma ventilação adequada não apenas elimina a umidade, mas também remove gases indesejáveis como dióxido de carbono e amônia. Um bom galinheiro deve renovar o ar a cada 15 minutos, especialmente nas noites frias. Esse processo, embora pareça exagerado, é fundamental para evitar o acúmulo desses gases. Os Amish, com seu talento para aproveitar o simples, aperfeiçoaram a ventilação passiva. O ar quente sobe e escapa por aberturas superiores, enquanto o ar fresco entra pelas inferiores. O importante não é apenas o tamanho das aberturas, mas a sua posição. Para cada 3 metros quadrados de galinheiro, deve haver pelo menos 0,1 metro quadrado de ventilação, e essas aberturas devem estar estrategicamente posicionadas para garantir um fluxo de ar adequado. As aberturas superiores devem ficar próximas ao teto para deixar escapar o ar quente e úmido, enquanto as inferiores devem estar altas o suficiente para evitar que o ar frio
incomode as aves. O segredo está em fazer o ar circular acima delas, sem criar correntes desagradáveis. Embora pareça contraditório, estudos mostram que um galinheiro bem ventilado pode ter uma temperatura efetiva mais alta do que um sem ventilação. As galinhas lidam melhor com o frio seco do que com o úmido, assim como preferimos um inverno seco em vez de um úmido e gelado. Uma ventilação ajustável, como os painéis deslizantes usados pelos agricultores Amish, oferece um controle preciso do fluxo de ar, permitindo adaptar-se às mudanças das estações. Isso também ajuda a evitar a formação de gelo nas janelas, um sinal claro de que a ventilação não está funcionando bem. As galinhas, por sua vez, geram calor. Cada uma produz cerca de 2 BTU por libra de peso corporal por hora. Assim, por exemplo, uma galinha de 2,2 quilos pode gerar calor suficiente em 24 horas para aquecer quase 4 litros de água do congelamento até a temperatura ambiente. Com ventilação adequada, esse calor pode ser mantido sem problemas de umidade. No inverno, você vai precisar de 25% menos ventilação do que no verão, mas não deve selar completamente o galinheiro. Os agricultores Amish ajustam a ventilação observando sinais naturais, como teias de aranha. Se elas se movem suavemente, o fluxo de ar está ideal. Se estiverem imóveis, é hora de abrir um pouco mais. Por fim, a localização do galinheiro é fundamental. Um galinheiro voltado para o sul pode receber até 6 horas a mais de luz solar no inverno, elevando a temperatura interna entre 5 e 8 graus Celsius sem esforço adicional. Além disso, um galinheiro elevado ajuda a evitar a bolsa de geada que se forma no solo. Barreiras naturais, como árvores perenes, também são essenciais. Uma única árvore pode reduzir a sensação térmica em até 75%. E janelas bem posicionadas maximizam a luz solar sem perder calor. Até a neve acumulada nas paredes externas do galinheiro serve como uma barreira extra contra o frio. Quando falamos de galinheiros, é fácil pensar que a diferença está nos materiais, mas nem sempre do jeito que se imagina. Enquanto os construtores modernos optam por madeira compensada, os Amish continuam confiando na madeira serrada bruta para seus galinheiros. Por quê? Porque as tábuas serradas, com suas superfícies irregulares, criam pequenos bolsões microscópicos de ar, o que aumenta sua capacidade de isolamento. Além disso, costumam ser mais grossas que as versões lisas, o que se traduz em 25% a mais de isolamento natural. Esse é apenas um exemplo de como os detalhes nos materiais fazem a diferença. Mas há algo ainda mais importante que determina o desempenho do galinheiro no inverno: quem vive dentro dele. Uma das melhores defesas contra o frio para as galinhas pode parecer algo tão simples quanto um pó comum. Conhecido como terra de diatomáceas, entre os agricultores Amish, ele é chamado simplesmente de o bom pó. E esse pó, feito de fósseis moídos, se torna um aliado fundamental para manter o galinheiro aquecido durante os meses frios. Esse pó cumpre 3 funções principais. Em primeiro lugar, atua como uma esponja que absorve a umidade. Se você já tentou se manter aquecido usando roupas molhadas, sabe o quanto a secura é crucial. O mesmo vale para as galinhas. Seu calor se mantém muito melhor quando o ambiente está seco. Um punhado desse pó pode absorver até uma xícara de água. Em segundo lugar, mantém longe as pragas minúsculas que incomodam as galinhas. Ácaros e piolhos não têm chance de invadir o espaço graças a esse pó natural. E por fim, é a arma secreta dos Amish. Eles sabem exatamente onde e quando aplicá-lo. Espalham estrategicamente nos cantos, ao redor dos bebedouros e nos ninhos.
É um processo quase artístico que mantém o galinheiro confortável sem necessidade de produtos químicos. Mas há algo ainda mais fascinante. As galinhas adoram esse pó. Quando têm oportunidade, tomam banhos de pó, o que ajuda a manter suas penas limpas e saudáveis. É como um spa natural para elas, algo que no inverno se torna uma necessidade. E o melhor de tudo, o processo é simples. Não é preciso ser um especialista em jardinagem para espalhá-lo. Basta fazer isso regularmente, a cada 2 semanas durante o inverno, para manter o galinheiro seco e limpo. Além disso, por ser totalmente natural, não há problema se for aplicado em excesso, já que o pó simplesmente se mistura à cama. O pó não só tem um efeito positivo na limpeza e bem-estar das galinhas, como também no calor que elas geram. E é aí que entram as matemáticas do galinheiro. As galinhas, assim como lâmpadas econômicas, produzem calor. Cada uma gera a mesma quantidade de calor que uma lâmpada de 10 watts. Então, se você tiver a quantidade certa de galinhas, elas podem manter o galinheiro surpreendentemente aquecido. De fato, em uma fazenda Amish na Pensilvânia, 40 galinhas em um espaço de 160 pés quadrados geram calor equivalente a 4 lâmpadas de 100 watts acesas a noite inteira. O equilíbrio é fundamental. Não se trata de ter mais espaço, e sim de garantir que cada galinha tenha espaço suficiente para se movimentar sem comprometer o calor gerado. Um galinheiro muito grande pode ser contraproducente, como descobriu uma família em Ohio que construiu um de 300 pés quadrados para apenas 20 galinhas. Apesar do isolamento, suas aves continuavam tremendo de frio, enquanto seus vizinhos, com apenas 30 galinhas em metade desse espaço, mantinham as aves confortáveis. Portanto, o espaço é fundamental. Cada galinha precisa entre 3 e 5 pés quadrados, dependendo do seu tamanho. Em um galinheiro de 100 pés quadrados, a quantidade ideal de galinhas é entre 20 e 25. Dessa forma, o calor gerado pelo grupo é mantido e as galinhas continuam produzindo ovos, mesmo nos dias mais frios. No final das contas, a arte de manter as galinhas aquecidas no inverno é um delicado equilíbrio entre materiais naturais, métodos simples e o espaço adequado. Os Amish aperfeiçoaram essa arte ao longo de gerações, demonstrando que trabalhar com a natureza, e não contra ela, é a melhor maneira de criar um ambiente acolhedor para nossas aves. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar esse outro também. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.